Mas não se inibam com isso de fazer perguntas, tá? O que nós vamos começar a ver hoje? Leis de Newton, tá? Que é um tópico aí central, fundamental, para o que vocês precisam saber de física no curso de manutenção para exercer, né, aí a atividade de manutenção industrial. É um dos tópicos mais importantes, leis de Newton e energia, né? São os dois pontos centrais aí para vocês. Então, vamos olhar as leis de Newton com muito carinho. Eu vos apresento Newton. Morreu faz tempo, né? Já não está mais entre nós, há uns 300 anos, mas a obra dele continua. Tá? Historicamente, a mecânica newtoniana ela é não só de Newton, né? Os créditos precisam ser dados aí a muitas outras pessoas que trabalharam nisso. Acabou ficando com o nome de Newton porque ele foi o cara que sintetizou todos os conhecimentos aí anteriores, mais as contribuições dele num único livro, que é o livro que está aqui nesse desenho, né, do Principia Naturalis, matemática. Newton trabalhou não só com mecânica, mas trabalhou também com óptica, com movimento de marés, com astronomia, mas a contribuição dele mais conhecida e mais famosa é realmente a dita mecânica newtoniana. A mecânica newtoniana ela é, na verdade, aquilo que vem do Giordano Bruno, do Galileu Galilei e alguns outros, e mais o Newton. Se algum dia vocês tiverem a curiosidade de ver o livro original dele, vão descobrir que ele tinha uma abordagem muito, muito diferente da que nós usamos hoje. Essa abordagem que a gente usa atualmente de vetores, que ela é mais compacta, ela é muito mais condensada, ela é devido a um cara ali do início dos anos 1900, que foi o Willard Gibbs, que deu essa roupagem de vetores, mas só a roupagem, as leis e a fundamentação da mecânica é realmente sintetizada aí na obra de Newton. Tá? E ele conseguiu basear toda a mecânica, todo o movimento dos corpos materiais em apenas 3 leis gerais. A chamada lei de inércia, primeira lei de força, segunda lei, e lei de ação e reação, terceira lei. Primeira e segunda lei já estavam no trabalho do Galileu, não escrita exatamente da forma como Newton formulou, mas já estavam lá. A terceira lei realmente é 100% Newton, né? Não tinha nada nesse sentido, pelo menos na literatura conhecida da época. Tá? Que leis são essas? A primeira lei, ela define o que é equilíbrio. Ela diz que equilíbrio pode ser estático ou dinâmico e define que equilíbrio estático é quando um objeto fica parado em relação a um observador, claro, e o equilíbrio dinâmico ele ocorre quando um objeto está em movimento em linha reta com velocidade constante. Cuidado que estar parado depende do referencial, né? Por exemplo, se eu estiver dentro de um ônibus ou dentro de um trem que se desloca com velocidade constante, um copo em cima da mesa, ali, um objeto qualquer que está dentro vamos pensar num trem, mais fácil. O trem deslocando em linha reta, tem uma mesinha e um copo. Esse copo está parado em relação a mim, mas eu e o copo estamos em movimento em relação a alguém na estação. Então, essa questão de estar parado ou em movimento, ela depende bastante do referencial. A questão aqui é que ou é estático ou é movimento em linha reta com velocidade constante. O que a primeira lei diz? Para um objeto estar nesta ou nesta condição, isso só vai ocorrer se a soma de todas as forças que atuam sobre ele for zero. Então, se nós temos, por exemplo, um automóvel que se desloca numa estrada em linha reta com velocidade constante, isso significa que a força de propulsão que o motor dele está fazendo, ela é igual à soma de todas as forças contrárias ao movimento. Quando ele quer aumentar a velocidade, ele quer acelerar, ele tem que exercer uma força que supere as forças contrárias. E quando você reduz a aceleração muito,
né, ou até deixa de acelerar, o que acontece? Vai permitir que as forças contrárias atuem e desacelerem, né, reduz a velocidade do carro, possivelmente até parar. E isso aí está coberto já nos casos em que existe aceleração pela segunda lei. A segunda lei de Newton estabelece que o efeito de uma força sobre um objeto é alterar a velocidade dele, né? Ou seja, causar aceleração. E essa aceleração depende da força aplicada e da massa do objeto. Quanto maior a massa, maior precisa ser a força para gerar uma determinada aceleração. Pensem, por exemplo, em uma situação em que eu tenho um caminhão e um carro na mesma velocidade, trafegando em linha reta. 60, vamos botar aí 60 km por hora. Se eu quiser parar os dois na mesma distância, no mesmo intervalo de tempo, eu preciso de uma força muito maior no caminhão do que no carro, devido à massa. Os dois Entrou. movimentos... Oi. Pode falar. Uai. Quem que queria perguntar? O Robson? Vou falar, Robson. Não foi eu, professor. A internet está caindo, na hora que está voltando com o microfone aqui, eu vou desativar. Ah, tá bom. Tinha alguém querendo fazer pergunta, gente? Não? Então tá. Ó, então, voltando. Se eu quiser parar os dois veículos na mesma distância no mesmo tempo, eu quero a mesma desaceleração nos dois. Como o carro tem a massa muito menor que o caminhão, para o carro eu preciso de uma força menor, para o caminhão de uma força maior. Tá? Então é a força que o freio vai exercer contra o movimento que vai ter que ser maior para manter esse mesmo padrão de aceleração. Tá? Terceira lei, chamada lei de ação e reação, é uma lei que gera bastante confusão e a gente precisa olhar ela com carinho. Ela diz o seguinte: quando um objeto A exerce uma força sobre um objeto B, o objeto B reage e exerce sobre A uma força que tem mesmo módulo, mesma direção e sentido oposto. Então, olhem só. Como é que a gente pode entender isso e ver um pouco das confusões que ocorrem de interpretação errada aí da terceira lei de Newton? Professor. O que a terceira lei diz, essencialmente, é o seguinte: se eu tenho aqui um objeto apoiado aqui numa bancada, né, apoiado no chão, desculpa, e eu quero empurrar esse objeto. Então, eu venho aqui, apoio, boto a mão e empurro. Tá? Corpo A é o cara que está empurrando. Corpo B é o objeto que ele quer deslocar. A força que A exerce sobre B é a força de A sobre B. O bloco reage e empurra a pessoa, as mãos da pessoa, para lá. E essa é a força que B exerce sobre A. Essa força de B sobre A, ela tem mesmo módulo, mesma direção, mas sentido oposto à força original. E aí, uma confusão grande que isso gera é a seguinte: ah, então não vai ter movimento nunca, porque sempre as forças vão se equilibrar? Não. Forças aplicadas sobre o bloco, a força do cara empurrando, e a gente vai ver daqui a pouquinho mais detalhes, força de atrito, que se opõe ao movimento, além de peso normal. Se essa força aplicada pelo cara for maior que a força de atrito, o objeto entra em movimento. Agora, a força que o objeto exerce sobre a pessoa, ela continua existindo. Tanto é que o cara está super inclinado aqui e ele não cai. Se tirasse o bloco, ele não cairia?
Olha lá, ó. Pega esse cara e manda ele fazer isso aqui, esse mesmo movimento, no nada. O que vai acontecer com ele? Vai cair. Vai cair. Exato, né? Por que ele não cai? Porque o bloco empurra ele para trás. Tá? Então, força que ele exerce sobre o bloco, força que o atrito exerce sobre o bloco se desloca ou não. Agora aqui a força sobre a pessoa, né? Se não tiver nada aqui, ele cai. Tá? Uma confusão que eu já vi até alguns livros de física do ensino médio cometer esse erro, é essa aqui. Eu tenho um objeto apoiado na superfície de uma bancada ou até mesmo no solo. Aí, a terra puxa esse bloco para baixo, força-peso. A superfície empurra esse bloco para cima, força normal. Essas forças se anulam, é verdade. É verdade que a força normal é igual ao peso em módulo direção e tem sentido oposto. Mas isso aqui não pode ser considerado um par ação e reação em nenhuma hipótese. Porque, vamos lá, força-peso. Essa força é exercida pela Terra sobre o bloco. Força normal é exercida pela superfície sobre o bloco. Então, nós estamos falando de duas forças, cada uma delas exercida por um elemento diferente, e as duas atuando num mesmo elemento, que é o bloco. Então, não é A sobre B e B sobre A. Né? É terra sobre o bloco e superfície sobre o bloco. A gente está falando de três elementos, dois deles exercendo uma força sobre um único elemento. Então, de fato, ação é o par peso e força normal, são duas forças com o mesmo módulo, mesma direção em sentido oposto, mas elas não são par, ação e reação. Inclusive, isso já foi questão aí de concursos e de vestibulares, e tem livro que comete esse erro, dando par, ação e reação como peso e normal como exemplo de ação e reação. Então, Professor, sim. essa segunda lei, essas duas formulazinhas que estão embaixo aí são aceleração é igual a força sobre massa e força é igual a massa vezes aceleração? Na verdade é a mesma coisa, né? Só mudei aqui, né? Tá, mas isso aí é uma formulazinha, né? Força, massa e Na aceleração. verdade, é mais que isso, né? É a definição de força. É a definição. Agora, com um detalhe, tá? Que depois a gente vai estudar primeiro primeira lei, tá? A gente vai começar com primeiro e terceiro. Depois a gente vai para a segunda. Aqui um detalhe. Isso aqui é um caso particular de massa constante. Se você pega, por exemplo, para nem ir muito longe, uma esteira de transporte de material, esteira para transportar areia ou minério, ela não é um objeto com massa constante, logo isso aqui não vale. Isso aqui é um caso particular de massa constante, tá? Mas aqui eu estou apresentando as três. A gente vai começar pela estática, que é a primeira mais terceira, e aí depois de estática que a gente vai passar para a segunda, tá? Então, aqui no caso da primeira lei, olha só, eu tenho um objeto aqui pendurado por um cabo preso no teto. Se esse objeto tem equilíbrio, pela primeira lei de Newton, a soma das forças que atuam sobre esse objeto é igual a zero. Que forças atuam aqui nesse bloco? O peso do objeto, a terra puxa ele para baixo. E por que ele não cai? Porque eu tenho aqui um cabo que está exercendo uma tensão com o mesmo módulo, mesma direção vertical, mas com sentido oposto, do bloco para cima e o peso do bloco para baixo. Então, tensão que o cabo tem que suportar tem que ser igual a menos o peso. Então, tem que ter o mesmo módulo que a força-peso. Tá? É muito comum
que esse tipo de estrutura de equilíbrio, ela não tem aí o uso de um cabo único, mas a gente use 2 cabos até para que, em caso de fratura de um dos cabos, o outro suporte, tá? Nesse caso, quando eu tenho aqui 2 ângulos iguais, eu tenho tensão no cabo da esquerda, tensão no cabo da direita, são vetores, né? E o peso. E essas 3 forças somadas têm que dar 0. Só que cuidado, são vetores, não são escalares. Então, a soma deles é diferente, né? O vetor tensão 1, ele tem uma componente horizontal, que eu chamei aqui de T1x, e uma componente vertical, que eu chamei de T1y. O vetor T2 também tem uma componente horizontal e outra vertical. As 2 componentes horizontais têm que se anular, senão eu teria movimento assim, no eixo X. Já as 2 componentes verticais têm que se somar e anular a força-peso. Se os ângulos são iguais, θ aqui, aqui também, deixa eu rabiscar aqui, fica melhor para vocês conseguirem visualizar. Tá? Se esse ângulo daqui é θ, esse daqui é θ menos 90 e esse aqui é θ também. Então, θ aqui, θ aqui. Tá? Logo, quem é o T1x? Quem é o T1y? Tá? T1x é o T1 cosseno do ângulo θ, porque ele está aqui grudado no ângulo. E o T1y é o T1 seno de θ, porque ele é oposto ao ângulo. No outro lado, a gente tem a situação semelhante. Ó. O T2x está grudado no ângulo θ, então o T2x é o T2 cosseno do ângulo. E o T2y é oposto ao ângulo, então o T2 seno de θ. A condição de equilíbrio, de que a soma das forças é 0, ela impõe o seguinte: no eixo x, T1 cosseno de θ tem que ter o mesmo módulo que T2 cosseno de θ, para que eu não tenha nenhuma força sobrando na horizontal. Quando eu faço isso, como os ângulos θ são iguais, eu acabo chegando à conclusão que as 2 tensões T1 e T2 são iguais, e aí eu não preciso distingui-las, posso usar um T único. Tá? Já no eixo vertical, eu preciso somar T1y com T2y, já que as 2 apontam para cima, para anular o peso. Então agora T1y está aqui, somado com T2y, tem que anular o efeito da força-peso. Como os T's são iguais, tá? A gente chega aqui em 2T seno θ igual ao peso, portanto, a tensão vai ser metade do peso vezes o seno do ângulo. Né? Quanto menor for esse ângulo θ, mais aberto tiver isso, maior vai ser a tensão no cabo, porque eu vou aumentar a componente x. Né? Se eu tivesse os 2 cabos aqui em paralelo para cima, cada um arcaria com metade do peso e pronto. Então, na medida em que eu vou descendo esse ângulo, né, eu vou fazendo isso aqui com esses braços, né, com esses cabos, eu vou aumentando a tensão. Tá? Esse caso em que os 2 ângulos são iguais é muito, muito particular. No caso mais geral, nós vamos ter ângulos diferentes. Então, eu fiz aqui com 45 e 30 graus. Tá? Então, aqui eu tenho 45, aqui 30, um objeto pendurado. Aí a gente começa a ter que usar um pouco aí dos triângulos, semelhanças de triângulos. Se aqui eu tenho 45 e aqui 90, aqui eu tenho 45, logo aqui 45. Conseguiram acompanhar? Tá? 45, 90, 45. 45 aqui em vermelho, 45 aqui em azul. Do outro lado, 30 aqui, 90 aqui, aqui tem que ter 60. Como tudo isso aqui tem 90, se aqui tem 60, aqui tem 30.
Então, agora, o vetor T1 forma 45 graus com a horizontal e o vetor T2 forma 30 graus com a horizontal. Eu continuo tendo que impor que, para isso ficar parado, as componentes T1x e T2x têm que se igualar, e a soma das componentes T1y com T2y tem que anular o efeito do peso. Claro, se eu tiver força sobrando na horizontal, esse bloco não vai ficar parado, ficaria chacoalhando de um lado para o outro na horizontal. Se a soma das duas componentes verticais não anular o peso, isso aqui vai quebrar e o bloco vai cair. Tá? Então, é uma questão aí de equilíbrio de forças. Como é que vai ficar isso matematicamente, então? Agora, o T1x, T1 cosseno de 45, porque é o ângulo que ele forma aqui com a horizontal. O T1y, T1 seno de 45. Do outro lado, o ângulo é diferente, é 30 graus. Então, o T2x é T2 cosseno de 30 e o T2y é o T2 seno de 30 graus. Quando eu substituo os valores de seno e cosseno de 30 e 45, né? Seno e cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Está aqui e está aqui. 30 graus, o cosseno é a raiz de 3 sobre 2 e o seno é 1/2. Então, aqui eu tenho já a relação entre T1x, T1y, que aparece aqui também. Na verdade, tudo isso aqui é só um repeteco, né, do slide anterior. E aí eu começo uma contarada. Ó. T1x tem que ser igual a T2x. Quem é T1x? Está ele aqui. T1 raiz de 2 sobre 2. Está ele aqui. T2x, quem é? T2 raiz de 3 sobre 2. E aí, eu vou extrair uma relação, simplificando esse 2 com esse 2, entre T1 e T2, que é essa aqui. T1 é igual a T2 vezes raiz de 3 sobre raiz de 2. Também poderia ter escrito assim, T1 igual a T2 raiz de 3 sobre 2. Tá? Tudo dentro da mesma raiz. A segunda equação que eu tenho que garantir é que a componente vertical de T1 somada à componente vertical de T2 seja igual ao peso. E aí eu vou pegar daqui. Ó. Quem é a componente vertical? T1 raiz de 2 sobre 2, está ele aqui. Quem é a componente vertical de T2? T2 vezes 1/2. Eu tenho aqui duas incógnitas, T1, T2, mais o peso. O que eu vou fazer? Quer dizer, o peso é dado, desculpa. Para resolver o problema, eu vou juntar essas equações. Esse primeiro resultado daqui com esse resultado daqui. Como? Onde tem T1 aqui, eu vou substituir por esse monstrinho. Tá? Então, onde tinha T1, veio lá o T2, raiz de 3 sobre raiz de 2. Vezes o que segue da equação, que é o raiz de 2 sobre 2, mais T2 vezes meio igual ao peso. Agora, eu tenho uma única incógnita, T2. Vou colocar ela em evidência. Tá? Aqui eu simplifiquei raiz de 2 com raiz de 2. Então, ficou em evidência o que fica ali dentro? Raiz de 3 sobre 2. Está ele aqui. Do outro lado, 1/2. 1/2 está aqui, igual ao peso. E aí eu fiz uma suposição, que o objeto que está pendurado tem 5 kg, ou aproximadamente 50 newtons de peso. E aí eu chego no resultado que a tensão no cabo 2 é de 36,6 newtons. E usando esse resultado aqui, eu volto lá na primeira equação e calculo o T1. Né? Porque o T1 é o T2 vezes raiz de 3 sobre raiz de 2. E aí a gente obtém um 44,8 newtons. Tá? Em termos daquela notação que a gente vinha usando de vetores na aula anterior, que ela é relevante para vocês na hora de fazer aí
o estudo com mais de um vetor, como é que ficaria isso? Deixa eu limpar aqui a tela. Vocês estão vendo tanto a tela, o quadro branco, quanto o anterior? Aparece os dois para você? Para mim aparece. Sim, professor. Sim? Legal. Então, olha só. Quem é a tensão T1 que o cabo 1 vai suportar? Ele tem uma componente horizontal e uma componente vertical, certo? Ou seja, ele tem aqui T1 vale 44,8 newtons. Então, ele tem 44,8 newtons, raiz de 2 sobre 2 menos I, e ele tem 44,8 vezes raiz de 2 sobre 2 J. Já o T2 tem mais 36,6 vezes cosseno de 30 graus, ou seja, raiz de 3 sobre 2 I, mais 36,6 vezes 1/2 J. Tá? Se eu quisesse escrever os vetores. Reparem que quando eu somo esses dois caras aqui, né, eles vão anular o peso, já que o peso desse objeto é menos 50 newtons J. A soma desses dois caras tem que anular esse daqui, e esses dois aqui tem que se anular mutuamente. Eu teria aí os vetores de tensão em cada um desses cabos. Esse é o típico exercício só com dois cabos, né? E quando vocês forem estudar a resistência dos materiais, vocês vão ver algumas técnicas de ampliar isso para mais forças, tá? Na verdade, cada vértice de uma trivela, por exemplo, ele tem essa distribuição de forças que vocês precisam entender como é que ela funciona e como é que ela ocorre, né? Para que vocês treinem isso, eu presenteio vocês com 2 exercícios que eu creio que dê tempo de fazer durante a aula de hoje. Nós ainda temos algum tempo. Se não der tempo de fazer hoje, a gente continua na próxima aula, tá? Mas ele está lá disponível para vocês no canal geral, e eu vou projetar aqui também para que vocês vejam aí. São 2 exercícios, tá? O mesmo estilo de exercício, onde são dados os ângulos. Aqui no primeiro a gente tem uma massa de 80 kg pendurada, e no segundo uma massa de 160 kg. A maior dificuldade do exercício está em mapear os ângulos. Ok? Vamos tentar fazer? Mesmo que errando, mesmo que quebrando a cabeça? Vamos tentar, professor. Vamos lá, então.